Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Vamos falar de esporte agora, falar da Chapecoense que retornou ontem aqui para Chapecó. O Verdão se reapresenta hoje à tarde, às 13h30 no CT da Água Amarela. Mas ontem à noite uma partida encerrou a 27ª rodada do campeonato. Tudo igual entre Paraná e Vasco. Olha que a gente estava torcendo tanto uma vitória do Paraná, né? Não deu a vitória do Paraná, mas pelo menos segurou o empate. E com isso segurou o Vasco na parte de baixo da tabela. Gente, vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro, como é que tá. O Paraná é o lanterna com 17 pontos na 20ª colocação e o Sport tem 24 na 19ª colocação. E aí, na parte de cima, uma vitória em bola do 14º ao 18º colocado. A Chapecoense com 28, o Vitória na zona do rebaixamento com 29. O Vasco com o empate foi a 30, que é a mesma pontuação que Ceará e a mesma pontuação que o Bahia, gente. Se a gente for parar para analisar, o Sport aqui embaixo na 19ª colocação vai enfrentar o Internacional. O Vasco tem um clássico carioca contra o Botafogo, já no fim de semana também, né? Só que não adianta a gente ficar torcendo, ficar olhando para os outros clubes se a Chapecoense não se ajuda, né? A rodada pode ser boa para a Chapecoense desde que vença. Não existe outro resultado possível. Boa tarde, Badá. Boa tarde. E se por gentileza pode deixar a tabela de classificação ali, que a gente vai ver que o único resultado que não foi bom foi a vitória do Ceará, justamente contra a Chapecoense. O Bahia empatou em casa, o Vasco ontem empatou com o fraco time do Paraná em 1-1, o Vitória perdeu para o Internacional, o Sport perdeu para o Atlético Mineiro. O único resultado ruim foi a derrota da Chapecoense para o Ceará. Mas ninguém desgarrou, que nem diz o Caboclo, né? Ali do Bahia para baixo, todos estão na peleia. E aí eu tenho comigo que Sport e Paraná Clube não escaparão. Restarão duas vagas, nesse momento, que são da Chapecoense e do Vitória, né? Mas Bahia, Ceará e Vasco ainda não estão livres. Então, matematicamente, teoricamente, ainda a Chapecoense tem possibilidades, né, de permanecer na primeira divisão. Só que para isso tem que reagir no campeonato. Tem que buscar a recuperação, coisa que vem sendo adiado, às vezes faz alguma gracinha, como foi contra o Atlético Paranaense, como foi contra o Inter, depois cai de novo na realidade, como foi contra o Fluminense e contra o Ceará. Então, o momento é de intranquilidade, é de incerteza, não temos muita convicção, muita confiança, né, em tudo que está circulando pela Chapecoense. Ontem, de novo, surgiu a informação no final da tarde, foi divulgado de que o Guto Ferreira teria sido demitido, depois o clube teve que emitir nota oficial desmentindo a demissão e dizendo que o Guto permanece no comando, mas é um clima de instabilidade. Só para finalizar e bem rapidamente para fazer o registro, que eu acho que é importante, recebi agora há pouco um telefonema do Mário Tomasi, que esteve lá na sede da Chapecoense hoje pela manhã e encontrou lá, saindo da sede, o empresário Isair Gambato e o ex-diretor jurídico da Chapecoense, Luiz Antônio Palaoro, que foram lá conversar com o presidente da Chapecoense, Plínio David Enes Filho Maninho, para levar um voto de apoio. A gente sabe que existem eleições daqui a alguns dias para a renovação de conselho, lá na frente para eleições da diretoria executiva, vão existir duas chapas no conselho e talvez provavelmente na diretoria executiva, mas todos querem a mesma coisa, que é o bem da Chapecoense, e o Maninho recebeu muito bem o doutor Luiz Antônio Palaoro, o Zaire Gambato, todos pelo jeito estão querendo a mesma coisa, que é o bem da Chapecoense. Agora, se não entrar no vestiário, se não tiverem uma conversa com o grupo de jogadores, se o grupo de jogadores não quiserem, a cidade inteira pode se unir. Mas se lá dentro do vestiário continuar os problemas que tem, aí pode ter certeza que a Chapecoense não escapa do rebaixamento. E o que está 100% na Chapecoense é o feminino do Verdão pelo Catarinense na segunda rodada, né? A Chapecoense enfrentou o Marcílio Dias lá em Itajaí e veio mais uma vitória, tá, gente? Gols da partida só no segundo tempo. A Emily abriu o placar, marcou o primeiro da Chapecoense. Aí a Manu, fazendo a sua estreia, ampliou para o Verdão Catarinense, 2-0 sobre o Marcílio Dias. E a Érica, então, deu números finais aí a partida. Chapecoense 3 no Marcílio Dias fora de casa. O próximo jogo do Verdão, gente, vai ser contra o Kinderman, dia 14, tá, gente? Lá em Caçador, um jogo que é muito importante, porque esse jogo contra o Kinderman, que também é líder, também venceu as duas primeiras no Campeonato Catarinense, vai encaminhar já o campeão do turno, e o campeão do turno garante uma vaga para a final do Campeonato Catarinense. Portanto, é um jogo muito importante. A gente parabeniza as meninas da Chapecoense pela excelente campanha e deseja boa sorte, então, no próximo dia 14, nessa decisão do turno. E agora a gente fala de um atleta aqui de Chapecó que vem se destacando, assim como todos os atletas, né, da APAN aqui de Chapecó, que faz um excelente trabalho com os nadadores daqui, e eles estão cuidando muito bem de uma joinha preciosa, olha só.
Aos 12 anos, Samuel, da equipe da PAN de Chapecó, já é tricampeão estadual. Mas quem vê o atleta nadando como um peixe, não imagina que ele tinha medo quando começou a dar as primeiras braçadas há 4 anos. Você começou quando tinha 8 anos, né? Por que você começou a praticar natação? Eu comecei a praticar natação pela bronquite. Eu tinha asma e daí minha mãe me colocou na natação e estou aqui até hoje. Com o tempo, eu acho que muito mais do que a cura, você acabou desenvolvendo também foi uma paixão pelo esporte, é verdade? Sim, gosto muito também. Uma paixão que é premiada com conquistas e recordes. Bom, e eu precisei de uma colinha para contar todas as conquistas dele no estadual. Tricampeão na prova de 50 metros nado peito, medalhas de ouro no 50 livre e 2 medalhas de prata no 100 e 200 nado peito. É muita coisa. Você conquistou medalha em todas as provas que você disputou. Como é que foi? Sim, fiquei bem feliz e motivado para as próximas competições também. E depois do bom desempenho no estadual, o jovem atleta se prepara para o Sul Brasileiro em Curitiba. Ele vai disputar 3 provas, o 50 peito, o 100 peito e o 50 livre. A nossa expectativa é que ele suba ao pódio, porque é uma das competições mais difíceis da categoria dele, que é a região sul toda. Então, assim, é um nível técnico bem elevado, um número bem significativo de atletas. E o nosso objetivo principal é que ele consiga beliscar uma medalhinha. Para conquistar mais medalhas, treinos de segunda a sexta, de pelo menos 2 horas por dia na piscina e mais reforço na academia. E qual que é o teu sonho na natação? Você já pensou? Você é novo ainda, tem 12 anos, mas onde é que você se imagina? Eu quero chegar nas Olimpíadas. E para isso, o que você precisa fazer? Treinar. E esse é o Samuel, a gente deseja sorte para ele no Sul Brasileiro. E fala agora da 11ª Copa RIC TV de Futebol 7, Taça Chopp Dala, apoio Camisa 10. Vamos dar uma passadinha nos resultados e também nos próximos confrontos. Na sexta-feira, Europa Futebol Clube venceu por 5-2 a equipe do União Caxambu do Sul. Postes CDC Indústria e Unidos Futebol Clube ficaram no 0-0. Mecânica Pesada Pinturas Gaudêncio empatou em 2-2 com a equipe LJS Tuca Obras e Serviços. Acesso Carniju venceu por 3-1 no Renova Peças. No sábado, Machazo Terraplanagem Fibratec empatou em 2-2 com Tecchio JK. União Ferros Bartolomei perdeu por 4-1 para SCG Móveis Januzzi. Danone Futebol Clube ganhou por 4-1 do Boa Vista Concept Contabilidade. Armazém Zanrosso Animal Vet venceu por 4-0 a Associação Auribo Danese. Internacional PR Peças perdeu por 2-1 para o Gerencial Latitude 27. Rede Sul Consórcios venceu por 4-0 o time da Chapecó Plaque. GG Pinturas São Pedro perdeu por 3-0 para SCM Mec Castelli. Pit Bebidas Esporte Clube Belvedere venceu por 8-2 o Esporte Clube Rio Tigre. Hoje, no Guatambu Society, às 7h15, tem Limitados Futebol Clube contra Amizade Futebol Clube. 8h15, Mecânica 3 Irmãos, Suprema Sexta contra LP Manutenção Brava Consórcios. 9h15, Oficina do Celular São Miguel da Boa Vista contra a União Caxambu do Sul. Na sede Grenal, 7 da noite, tem MDM Camargo Futebol Clube contra Esponjas Futebol Clube. 8 horas, tem CME Xaxim contra Nando Autosom. E às 9 da noite tem Dry Clairton Pinturas contra a sede Grenal Bateria Pioneiro. Tá aí Copa RIC TV então de Futebol 7, gente. Feito. É sobre que Serginho. Vamos em frente. Valeu. Até amanhã.